Voltando aqui com o TBC Esporte, nesta sexta-feira, 16 de outubro de 2020, 7 horas 29 minutos. Lembrando que estamos em conjunto com a TV Alego e também com a RBC AM 1270 e também com a RBC FM 90,1. Convido você a participar com a gente pelo nosso WhatsApp, está na tela, 62992298580. E não param de chegar recados, coisa boa, o pessoal participando bastante. Mandando um abraço aqui para o Marcos de Aparecida, o Reginaldo disse que o Atlético vai para a Libertadores da América, está confiante o Reginaldo. Rapaz. E antes da gente seguir o nosso programa, uma pergunta aqui do Edson. Quantas contratações o Goiás precisa para escapar do rebaixamento do Daniel Santana? Nossa, precisa de muita coisa, mas eu acho que o Goiás precisa de pelo menos três jogadores. Eu acho que o Goiás precisa de um zagueiro que seja muito experiente, aquele zagueiro xerife que a gente chama, precisa de um meia-esquerda. O meia-esquerda é a posição que o Goiás mais precisa e precisa de um ponta, um atacante de lado de campo. Eu acho que essas três contratações o Goiás precisa com urgência. Ô, Vitor, parece que já encerrou, não? É bom lembrar. A questão do Goiás, da troca de jogadores? Não, na verdade, daqui a pouco a gente vai debater sobre isso. Teve uma mudança de 40 para 50 o limite de inscrições. E como o Goiás ainda tinha mais 2 jogadores para contratar naquela mudança de 8, então o Goiás pode contratar 12 jogadores a partir de agora. Ele está planejando contratar um zagueiro, 2 atacantes de lado e um meio-campista. Essa é a programação. E talvez um lateral esquerdo, porque o Jefferson não está bem e o garoto está se firmando. Então o Goiás está programando contratar 5 jogadores, né? Agora com essa mudança que aconteceu hoje na CBF. O Antônio do Negrão de Lima está falando que o Goiás vai vencer o Bahia por 2-1. E agora a gente vai dando prosseguimento, daqui a pouco a gente fala mais, traz mais recados de vocês que estão participando com a gente, porque ontem tivemos mais um jogo da Série A no Maracanã. Flamengo e Red Bull Bragantino empataram em 1-1. Flamengo perdeu a chance de assumir a liderança. Vamos conferir os gols dessa partida. De olho na liderança do Brasileirão, o Flamengo recebeu o Red Bull Bragantino no Maracanã. O Bragantino saiu na frente no início do segundo tempo, em jogada iniciada na defesa, com envolvente troca de passes, até Ítalo receber na esquerda e acionar Claudinho. O camisa 10 dominou com o pé direito na área, levantando a bola, deu um segundo toque para manter a pelota no ar e com a canhota acertou um chutaço no alto. Lindo gol! O Flamengo empatou aos 25 minutos, quando René achou Isla na área. O lateral chileno cruzou para a pequena área, o goleiro Cleiton espalmou, mas mandou na cabeça de Lincoln, que deixou tudo igual. Flamengo 1, Red Bull Bragantino também 1. Tá aí empate do Flamengo e após esse jogo de ontem, vamos conferir na tela a classificação atualizada da Série A. Em instantes a gente acompanha, agora sim, Atlético Mineiro é o líder com 31 pontos, também com 31 pontos, Internacional, Flamengo com 31, São Paulo é o quarto colocado com 26, Fluminense tem 25, Santos tem 24 pontos. Em sétimo lugar, o Palmeiras com 22 pontos, Palmeiras que não tem mais Vanderlei Luxemburgo. Oitavo, Fortaleza com 21, Atlético Goianiense é o nono também com 21 pontos, Sport Recife tem 20 pontos na 10ª posição. O Grêmio é o 11º com 20 pontos, Vasco 12º, aí vem aquela turma com 18 pontos. Vasco, Ceará, Corinthians e Botafogo, 16º colocado Coritiba com 16, Bahia abre a zona de rebaixamento com 15 pontos, 15 também é a pontuação do Atlético Paranaense. O Bragantino com esse empate ontem chegou aos 13 pontos e o Goiás na última posição com 9 pontos. Mesmo se vencer o Bahia hoje, o Goiás não deixa a lanterna da Série A. Por falar em Série A, antes da gente abrir o leque, porque temos muitos assuntos sobre o Brasileirão, quero chamar agora na tela os jogos desse final de semana. Teve jogo já durante a semana, na segunda, terça, quarta, quinta, sexta, e amanhã já começa a 17ª rodada. 7 da noite no Maracanã tem Fluminense e Ceará, também 7 da noite, só que no Couto Pereira, em Curitiba, tem Coritiba e Santos. 7 da noite aqui em Goiânia, no Estádio Olímpico, Atlético Goianiense e Atlético Paranaense. 9 da noite, no Morumbi, São Paulo e Grêmio, duelo de tricolores. Domingo, 4 da tarde, tem Corinthians e Flamengo na Neoquímica Arena, em São Paulo. 6h15 da noite, Internacional e Vasco no Beira-Rio.
Também domingo, esse novo horário, 8h30 da noite, Red Bull Bragantino Sport em Bragança, no Nabi Abichedi. 8h30 também, Fortaleza e Palmeiras no Castelão. E não acabou não, tem jogo na segunda-feira. Botafogo e Goiás no estádio Newton Santos, no Rio de Janeiro. E em Salvador, no estádio de Pituaçu, tem Bahia e Atlético Mineiro. Muita coisa para a gente debater aqui sobre o Brasileirão, começando com você, Daniel Santana. O Flamengo ontem acabou sendo surpreendido contra o Red Bull Bragantino, encerrou uma sequência de 5 jogos em 12 dias com um empate. Parece que a sequência pesou, né? Muitos jogos na sequência. A gente, pelo menos pelo que eu vi do jogo ontem, o time do Flamengo fisicamente estava muito mal, principalmente no segundo tempo. Então eu acho que no caso do Flamengo, aí a gente tem que avaliar esses 5 jogos em 12 dias, algo que é totalmente antiprofissional, chega a ser até desumano com qualquer atleta. Não é algo a se preocupar, na minha visão. Eu não vejo problema nesse empate com o Flamengo, vejo um desgaste físico mesmo. O técnico do Flamengo até disse outro dia que aqui no futebol brasileiro, aqui por gramados do Brasil, é difícil. Você comandar um time, é difícil você jogar futebol, porque o calendário não ajuda. Ele já está começando a reclamar, chegou aqui esses dias, está começando a reclamar do desgaste do time do Flamengo. É jogo em cima de jogo, e o Flamengo tenta que mudar, uma hora perde um jogador, outra hora perde outro. Agora na classificação aí, Vitor, o bom é a disputa ali dos 3, hein? Corinthians, Flamengo, Atlético Mineiro. É Internacional em vez de Internacional, me desculpe. Internacional, Flamengo e Atlético Mineiro. A briga lá em cima está muito grande pela liderança do Campeonato Brasileiro. Ô Dante, o que te chama a atenção, tanto a classificação quanto esses jogos do final de semana? Algo que te chama a atenção? O que chama a atenção é a coincidência do Flamengo do ano passado estar nessa mesma posição, nesse número de jogos, 9 jogos, quantos jogos? 16. 16 jogos. O Flamengo está na mesma posição, começando a reagir contra o time do Sampaoli. Porque na época era o Santos, agora é o Atlético Mineiro. O Flamengo começou a reagir com o time do Sampaoli exatamente nessa época, quando aconteceu a mudança de técnico na equipe do Flamengo. Significa o quê? Que o Flamengo será um time para disputar o título junto com o time do Sampaoli e quem conseguir, quem tiver fôlego, que os acompanhe. Um assunto que eu quero trazer para o debate com vocês, porque ontem a medida provisória 984, que ficou conhecida como MP do mandante, perdeu a validade ontem. A medida que foi assinada pelo presidente Jair Bolsonaro em 18 de junho não chegou nem a ser votada no Congresso Nacional. Quero saber a opinião de vocês sobre o tema, questão de direitos de transmissão, volta a valer em relação à Lei Pelé. Começando por você, Daniel. Então, teve todo um imbróglio jurídico, especialmente da Rede Globo com a Turner, os clubes também querendo comercializar. Se a MP fosse aprovada, eles poderiam comercializar e com quem entendessem, com a melhor proposta que eles recebessem, que assim entendessem, comercializar seus jogos. Agora volta a legislação da Lei Pelé. Ela caducou, né? Ela não foi nem votada, então retorna a legislação antiga, a legislação da Lei Pelé. Vitor, eu não discordo completamente de você fornecer ao clube de direito a condição de poder negociar os seus jogos. Acho que é ruim para os clubes. Eu vejo que como grupo, quando você tem uma liga, como você tem as ligas americanas, como você tem as ligas de futebol, por exemplo, na Inglaterra, eu acho que como liga você consegue negociar com muito mais força para todo mundo se fortalecer. Quando você negocia individualmente, você fortalece só os grandes, porque os pequenos, que têm menos audiência, não vão ter tantas condições assim de poder fazer bons contratos como os grandes. Então, eu não acho uma boa opção para o futebol brasileiro como um todo, mas não nego aqui o direito dos clubes de quererem negociar os seus direitos. O que eu acho que é claro com relação a isso é que não dá para fazer de canetada como foi feito, né? Você tem que fazer uma comissão, você tem que ir para o Congresso, você tem que discutir aquele assunto com várias entidades, com pessoas do meio do esporte, pessoas do meio do futebol, fazer um projeto de lei e aí sim chegar a uma definição melhor. Fazer de canetada é um absurdo. Mas aí tem que criar a liga, né, Daniel? Cria a liga, bota uma liga para tomar conta, para administrar, para gerir tudo isso, para colocar em prática. Do jeito que está,
A Globo vai continuar mandando em tudo aí. Ó. O que eu vejo é o seguinte, eu concordo plenamente com o que disse o Daniel e também com o que disse o Rupert, porque é preciso criar uma liga, os clubes precisam se movimentar para que isso venha a acontecer juntamente com as emissoras de televisão. O que eu não concordo é que com isso que o Daniel falou, não é com canetada, não é com bancada da bola, não é com esse pessoal, é com o futebol. É com os clubes, com as emissoras de televisão e com um acordo entre eles para que se possa espalhar melhor as transmissões de futebol sem esse monopólio. Mas o que não pode haver é interferência dessa coisa de bancada da bola ou de canetada. Isso aí não, tá fora. Isso aí para mim tá fora. Ô, Vitor, informação aqui que acabou de sair, o Santos acabou de soltar uma nota à imprensa desligando o Robinho do clube, suspendendo o contrato, dizendo o seguinte: o Santos Futebol Clube e o atleta Robinho informam que, em comum acordo, resolveram suspender a validade do contrato firmado no último 10 de outubro para que o jogador possa se concentrar exclusivamente na sua defesa no processo que corre na Itália. Nós discutimos isso aqui durante a semana, então o contrato com o Robinho com o Santos acaba de ser suspendido. O Santos parece que cedeu principalmente aos patrocinadores, que todos hoje declararam que eram contra a contratação, e o Robinho vai se defender aí dessa questão jurídica que ele tem, dessa pendência que ele tem. Especialmente porque hoje o site Globo Esporte soltou uma matéria com uma excelente matéria. Uma excepcional reportagem. A gente pode até conferir o nome, né, do repórter para dar o crédito certinho, do site Globo Esporte, com trechos, transcrições de falas, de gravações, chamadas do Robinho com amigos. O Robinho, que foi condenado em primeira instância por violência sexual em um caso de 2013. Esse caso não estava correndo em segredo de justiça há pelo menos 3 anos. Robinho retornou para o Santos e tem toda essa pressão. Robinho condenado em primeira instância e agora com esse desligamento não se confirma esse retorno do Robinho ao Santos Futebol Clube. A matéria foi do Lucas Ferraz, do Globo Esporte. E jornalismo é isso, jornalismo é não ficar no disse-me-disse, é ir atrás das informações. Quem ainda não viu a matéria, e eu já aviso aqui, que é uma matéria duríssima, pesada, que existe sim gatilho para pessoas que sofreram violência sexual, porque os relatos são absurdos, e eu acho que o Santos, antes tarde do que nunca, né? Teve uma atitude completamente errada em negligenciar esse processo e contratar o Robinho. Mas ainda bem que resolveu suspender o contrato antes do atleta sequer entrar em campo. Eu tenho certeza que a torcida do Santos, principalmente as mulheres, estão satisfeitas com a atitude do clube. A pressão não foi só de patrocinador, não, Daniel. Não, foi da torcida, da imprensa, foi da imprensa, foi sociedade, toda a torcida, né, do Santos, não. É, foi toda a torcida brasileira, toda a torcida brasileira. São as mulheres, entraram todo mundo dessa parada. Aí o Robinho vai ter que agora tirar tempo, arrumar advogado bom do serviço, porque para sair dessa, lá na Itália, amigo, tem que ser um advogado de muita competência. Eu a princípio, estava imaginando uma situação que pudesse ter acontecido, mais ou menos como aquela do Neymar, com aquela moça que foi na França, que foi em Paris e tentou fazer com que o Neymar tivesse a estuprado, e isso ficou claro que não aconteceu, por não conhecer o conteúdo do problema do Robinho. Poxa, o Robinho foi infeliz demais, o Robinho não era para isso, ele devia estar muito bêbado para fazer uma coisa tão terrível, tão feia. Não tem mais espaço. Infelizmente, depois que eu vi aquela matéria, não vejo nenhuma possibilidade dele voltar a jogar futebol e até de escapar daquilo ali. Porque existem coisas fantasiosas, existem fatos que não tem como você correr. Então, lamentavelmente, o Robinho foi muito mal, né? Mas eu só discordo de você, Dante. Eu sei que você não teve uma má intenção de falar isso, mas não é infelicidade, é um crime. É um crime. Não dá pra gente tratar como infelicidade, como um lapso. Ele cometeu um crime, ele tem que ser julgado, ele tem que responder pelo seu crime. Claro. Porque enquanto a gente ficar relevando esse tipo de situação, mais vezes a gente vai fortalecer os criminosos que agem nessa maneira. Eu sei que você não está fazendo isso. Quando eu não conhecia, eu não sabia do conteúdo. Até por isso que eu elogiei aqui a reportagem do Globo Esporte, que trouxe à tona. E vamos imaginar, retornar um pouquinho ao Neymar naquele dia em Paris. O Neymar devia ser condenado por estupro, e como não foi, nunca. Agora, o caso do Robinho extrapolou qualquer barreira.
Pessoal, para a gente seguir com o programa, até em relação ao que foi citado, é claro que bebida não justifica, nada justifica, como o Daniel destacou, é um crime. Robinho, que se acerte, pague na justiça por esse crime que ele cometeu. Agora a gente vai seguindo falando do Vila Nova. E para falar do Vila Nova, a gente começa chamando a classificação desse grupo A da Série C. Na tela para você, o Vila que aparece na segunda posição. O líder é o Santa Cruz com 21 pontos, Vila tem 19, Remo também com 19 é o terceiro, Ferroviário fecha o G4 com 14 pontos. O 13 da Paraíba, olha a reação do 13 de Márcio Fernandes. 13 pontos é o quinto. Bastante, hein? Jacuipense da Bahia, sexto colocado também com 13. Aí o Paysandu, adversário do Vila, tem 11 pontos. O Manaus é o oitavo com 11 pontos. Aí nas faixas de rebaixamento, o Botafogo da Paraíba também com 11. Olha o tanto que está equilibrado, 3 pontos do quarto para o nono. E o Imperatriz do Maranhão, na lanterninha, apenas 1 ponto ganho. E dando sequência no assunto Vila Nova, o treinador, o Bolívar, falou da preparação para esse confronto contra o Paysandu e manteve o mistério. Ainda não disse se Hernan está descartado, se viaja com o elenco, Vila viaja amanhã para Belém. Vamos acompanhar o que falou Bolívar, comandante do Vila Nova. A gente já está com os resultados, né? E não temos nenhum caso já, né? De Covid, já é a 6ª semana que a gente tem todos os jogadores aí prontos para eu poder definir a lista e a equipe que vai enfrentar o Paysandu, então isso é muito importante. O Hernan, a gente acabou tendo um cuidado essa semana, até porque ele teve uma pequena lesão, uma lesão que a gente está controlando muito bem. Então, com a expulsão do Rafael, a gente tem outras opções, né? Eu tenho tanto o Rodrigo, um jogador que já jogou por dentro, eu tenho o próprio Gilcinho, um atleta que também já fez essa função. Então, não há problema nenhum. A gente tem jogadores versáteis do meio para frente que podem fazer esse jogador de referência. Então, você pode ter daqui a pouco um 9 de mais mobilidade. Então, estamos bem preparados e esperamos colocar o melhor Vila Nova dentro de campo para poder buscar mais um resultado positivo. Vila conta com a volta do Dudu, cumpriu suspensão na vitória contra o Manaus, não tem o Rafael Lucas, foi expulso no último jogo, e Hernan como dúvida, Daniel Santana... Hernan e o em casa... Kaique. Isso. Rafael... Os dois são dúvidas que ainda não estão confirmados. Eu disse aqui que a minha impressão é que o Hernan ia jogar, que eu não via como um problema sério. Hoje, se eu não me engano, foi o Paulo Massad que eu vi dizendo a mesma coisa, que tem a impressão que o Hernan vai para o jogo e o Kaique também. Bom para o Vila Nova, que ganha muito com a presença, principalmente do Hernan. Em caso de ausência do Hernan, o Bolívar até falou de opções, algo que a gente discutiu durante a semana, poderia colocar o Rodrigo Alves centralizado, ele até lembra do Gilcinho. Mas o que você espera? Demais, né? O que você espera do Vila contra o Paysandu? Primeiro turno, o Vila venceu no Oba. Venceu bem, se impôs, fez 2-0. E agora, domingo, Paysandu com pressão, caindo na tabela. Rupert. Depois que o Hélio dos Anjos deixou, o professor Hélio dos Anjos deixou o Paysandu está caindo, não está jogando mais aquele futebol que jogava no começo. E o Vila tem que aproveitar esse momento. Eu estou esperançoso com a vitória do time do Vila. E eu acho que o técnico Bolívar tem que abolir essa questão de colocar o Gilcinho. O Gilcinho é jogador de meio campo, ele não é atacante para ficar lá fazendo aquele papel que o Hernan fazia. Escolhe um outro jogador, outro atacante, o Lucas Silva, dá um jeito de fazer ele melhorar o rendimento dele, bota outro jogador daquele setor para essa partida com o Paysandu. Estou confiante numa vitória do Vila lá contra o Papão da Curuzu. Ô Dante, você está confiante também? Um detalhe interessante, o Vila, melhor defesa, 6 gols sofridos. O Paysandu tem o segundo melhor ataque de toda a Série C, com 15 gols marcados. É um duelo de estilos, a gente pode esperar assim esse jogo de domingo? Primeiro deixa eu mandar um abraço aqui, porque eu não posso esquecer, que é para minha querida Helena, da Natural Alimentos, lá no Setor Pedro. Um beijo especial para você, minha querida Helena, que está aguardando, assistindo o programa e esperando a gente também, para a gente dar um passeio também, que ninguém é de ferro, né? É verdade. E o Vila Nova, o Bolívar, ele pode colocar o Gilcinho, sim. Ele pode colocar o meio-campista lá, o Alain Mineiro? Alain Mineiro. Ele pode colocar quem treinar melhor.
Acho que a função dele é essa, está lá vendo o treinamento, ele tem que colocar quem treinou melhor ali, tem que ter oportunidade, não vejo a razão de se discriminar alguém, algum jogador ou outro, até porque o Gilcinho é um jogador que, embora a idade já esteja um pouco avançada, ele é um jogador com características de velocidade, ele pode sim se dar bem nessa posição. É uma pena que o Vila perde os 2 atacantes. Não acho que o Henan vai jogar, porque foi o que eu disse aqui na quarta-feira. Contusão muscular, meu amigo, esquece. Contusão muscular, esquece. Só se não for contusão muscular, o que é muito difícil, não ser uma contusão muscular naquela circunstância, né? Quando ele caiu esticando a perna daquele jeito. Eu acho que ele não joga, é contusão muscular e, por que não o Gilcinho, aquele menino do meio do ataque, que eu pergunto sempre, Kaique? Kaique, por que não Kaique? Todos podem jogar. Quem treinar melhor deve jogar, viu, Bolívar? Tá aí, finalizando o assunto. Tem que ganhar, Dante? Ó, tem que ganhar, hein, cara, de qualquer jeito. O Vila você acha que tem que ganhar, né? O Goiás não tem que ganhar, não, mas o Vila você acha que tem que ganhar. Eu fiz isso em tom de brincadeira, porque, na verdade, o Vila pode ganhar porque ele já está jogando mais tranquilo do que o Atlético está jogando tranquilo, o Vila está jogando um pouco mais tranquilo. Então, não pode atribuir isso ao Goiás, mas aos outros, assim, é mais fácil de ganhar. Pessoal, a gente, para ir para o intervalo, alguns recados. O Chicão, de Palmeiras, de Goiás, torcedor do Atlético, disse que o Dragão vai ganhar amanhã. Também de Trindade, o Edmilson Caetano disse que está adorando o programa e que o Goiás vai vencer hoje por 3-0. Está confiante o Edmilson. Também participando com a gente, o Wellington, de Senador Canedo, falando que o Goiás vai vencer por 2-0 o Bahia e pedindo para mandar um abraço para as gêmeas, a Sara e a Emily. Com esses recados, a gente vai para uma rápida pausa. Fique com a gente, porque daqui a pouquinho tem mais TBC Esporte.